O que é o reino de Deus? Bom, nós estamos falando sobre discipulado e reino de Deus e você deve ficar com a dúvida, né? O que é de fato então o reino de Deus? É interessante que Jesus e Paulo, para falar sobre o reino, ele começa primeiro dizendo o que o reino não é. E assim fica mais claro, porque eles precisavam, no caso, é, mudar a mentalidade daquelas pessoas a respeito das expectativas que eles tinham na sua própria época, que infelizmente são as mesmas expectativas de hoje em dia. Então, a primeira coisa que Jesus quer desfazer dentro desse mal entendimento que é o reino de Deus é que o reino de Deus ele não é um lugar geograficamente. Ninguém pode arrogar e dizer o seguinte: o reino de Deus está ali ou tal instituição representa o reino de Deus. Não. Jesus diz que o reino de Deus não está aqui ou acolá, porque ele não vem em visível aparência. Ele diz isso lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. O reino de Deus não é aparente. Na verdade, ele vai dizer, na continuidade, no versículo 21, que o reino de Deus está dentro de nós, quando o Pai governa no coração daqueles que o seguem. E é interessante Jesus dizer isso porque quando João Batista manda os discípulos perguntar se Jesus é o Messias ou se deveriam esperar outro, Jesus diz o seguinte: olha, manda uma mensagem para ele. E a mensagem é essa: que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, né? Então ele diz assim: se essas coisas já chegado, é porque o reino de Deus já está entre vocês. Porque Paulo vai dizer que o reino de Deus não é algo dito com sabedoria, é poder. Então o reino é o poder de Deus agindo na vida de todo aquele que nele crê. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é também que ele não é político, né? Porque era isso que esperavam, que o reino fosse político, que fosse armado, né? Que viesse o Messias com poder, com glória, como um Davi, né? Ressuscitado, e pudesse derrubar o Império Romano, estabelecer o reino de Deus através de Jerusalém, todos os povos vindo para se ajoelhar aos pés de Jesus e não de César. Era isso que todo mundo esperava, né? Mas aí Paulo vai dizer, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, né? Aí o próprio Jesus vai dizer para Pilatos o seguinte, que o reino dele não é deste mundo. Além de o reino não ser geográfico, né? Além de ele não ser visível, ele também não é político, não é armamentista, não é as lutas do reino não são como as desse mundo, são espirituais. E sendo espiritual, o Senhor Jesus já venceu. E Paulo fala disso nos Filipenses, que Jesus na cruz, ele vence o inimigo e expõe a vergonha a todos eles, porque é uma luta diferente. Então ninguém pode também usar o argumento de que está querendo estabelecer o reino de Deus através de política ou através de religião. Se tal pessoa diz isso, não está em alinhamento com o que Jesus diz. Terceira coisa que o reino não é, segundo também Jesus e segundo Paulo, ele não é através de ações externas, de rituais, de costume, de usos, não é nada disso. Por exemplo, Paulo ele vai, né, falar para a igreja de Roma, né, que existia ali conflitos, onde um dizia isso é puro, o outro dizia isso é impuro, ficar naquela guerra, e uma das questões que entrava nessa questão do puro e impuro era os alimentos. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Na verdade, esses legalismos, esses usos, esses costumes, esses rituais estão dividindo a igreja. Esse divide não é reino de Deus, porque o reino de Deus ele une. E aí Jesus ele vai dizer algo parecido quando criticam ele, quando criticam os seus discípulos por não lavar as mãos na hora de comer. Aí Jesus vai dizer, olha, vocês não entenderam nada. O que contamina o homem não são as coisas externas. Não é a pegar a comida com a mão lavada ou não, não tem nada a ver com isso. O que contamina é o que sai do homem. As suas más intenções, as suas palavras ofensivas, as suas palavras arrogantes, prepotentes, que divide pessoas.
Então, o reino de Deus também não tem a ver com essas questões exteriores. É uma disposição do coração. Então, em resumo, o reino de Deus não tem a ver com lugar. Então, ninguém pode dizer o reino de Deus está aqui, né, neste lugar, né, nesse recinto, nessa instituição, ninguém pode dizer isso. Nenhum político pode arrogar também dizer que ele representa o reino de Deus através da sua ideologia, através da sua forma de governar e através das suas armas, porque o reino de Deus, Jesus, não é deste mundo. Ele não estava aqui para destronar César e Pilatos, ele estava aqui para evangelizar e fazer com que o evangelho alcançasse os corações e a partir do coração das pessoas, as pessoas começassem a viver obedientemente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, àquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E também o reino de Deus não tem a ver com questões externas de impuro e puro. Tem a ver com você obedecer o evangelho e viver na direção do Espírito Santo, num espírito que transforma o pecador em santo, que transforma aquele que é escravo do pecado em livre, para de coração livre, em espírito, ser seguido pelo Espírito de Deus a obedecer à vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, fica mais fácil começar a entender o reino a partir do que ele não é. Mas nos próximos vídeos nós vamos falar o que é o reino, né? Para depois a gente continuar falando sobre ser discípulo neste reino. Que Deus abençoe a sua vida e você seja um bom cidadão do reino de Deus.